A guerrilha do Araguaia em 5 minutos. A guerrilha do Araguaia ocorre quando estava acontecendo a Guerra Fria, e a União Soviética estava tentando implantar o comunismo em vários países, e o medo de na América do Sul ocorrer uma revolução comunista era grande, que levou os anos de chumbo na América Latina, no caso implantação de regimes militares, que obviamente eram apoiados pelos Estados Unidos. Em várias partes do mundo houve uma guerra para tentar impedir o comunismo, sendo as mais famosas a Guerra da Coreia e do Vietnã, e a influência do comunismo estava em vapor naquela época, o que facilitava a expansão desse maravilhoso sistema. No Brasil com certeza não foi diferente, pois guerrilheiros comunistas do Partido Comunista do Brasil eram contra a ditadura implantada no Brasil em 1964. Esse movimento aconteceu na divisa dos estados do Pará e do Tocantins, mais ou menos aqui, mas já se tinha planos desse movimento desde 1960, com inspiração nos movimentos revolucionários de Cuba e China. No total, ocorreram 3 ofensivas militares para acabar com a guerrilha: Operação Papagaio, Operação Sucuri e Operação Marajoara. De acordo com estimativas, cerca de 5.000 militares atuaram nestas operações. O movimento também contou com a participação de estudantes universitários, operários, dentre outros. A Operação Papagaio foi basicamente alguns militantes entrando pela região de Marabá e Xambioá, primeiro com 5 homens e depois com um batalhão de 400 homens acantonado em cada cidade. Com a instalação de bases militares, o total chegou a 1.500 homens. A operação começou muito mal para os militares, a maior vitória inicial, entretanto, não foi notada. A técnica usada pelos guerrilheiros do PTOB era a mesma usada na Guerra do Vietnã, que eles aprenderam na China. Com o ataque e o cerco do exército, ele manteve fora do Araguaia o comandante-chefe João Amazonas, Cid, e Elza Monerati. Dona Maria, organizadora-geral da estrutura da guerrilha do exército, conseguiu localizar e infligir danos a que eram 25% do total de guerrilheiros. Já a Operação Sucuri foi onde as tropas foram retiradas, e deu impressão aos camponeses que os paulistas tinham vencido a guerrilha. Com isso, a guerrilha lançou-se à propaganda, distribuindo folhetos com mensagens socialistas e até fazendo chegar cartas a jornais. Eles falavam do comunismo, mas quase ninguém sabia o que era aquilo. No primeiro semestre de 1973, a guerrilha reorganizou-se. Depósitos de mantimentos e munições foram espalhados em refúgios pela floresta. Recrutaram mais 2 combatentes entre os moradores da região e no total de 39 pessoas. Mataram 3 colaboradores dos militares e atacaram um posto da PM na estrada transamazônica. Fugiram levando as fartas, 6 fuzis e um revólver. Eram até então um total de 56 homens e mulheres. Em abril de 1973, começou a segunda investida diferente da anterior. Esta foi uma operação de inteligência. O fracasso em derrotar a guerrilha em 1972 tinha tirado da estrutura convencional do exército. Em maio, oficiais começaram a se infiltrar na região. Militares chegavam disfarçados, a maioria sem documentos ou documentos falsos, vestidos como civis. A proximidade do período chuvoso no Araguaia, que impedia a movimentação de grandes veículos, lhes dava a suposição de que o exército só voltaria no começo de 1974. Terminado o levantamento de inteligência, em que até quadros, com fotografias e biografias de guerrilheiros e moradores, foram montados no centro de operações, em Marabá. Em outubro de 1973 os soldados voltaram. Diferente da primeira investida com soldados recrutas conscritos, agora a tropa era composta por homens da Brigada Paraquedista, do Corpo de Fuzileiros Navais e Helicópteros da FAB, descaracterizados, a elite das Forças Armadas. E na Operação Marajoara tinha iniciado a terceira e última investida do exército, aonde eles chegaram prendendo moradores. Lavradores e pequenos comerciantes foram levados para prisões em Xambioá e Marará. Nas 2 primeiras campanhas os caboclos eram convencidos muitas vezes a colaborar com os militares, em troca de prêmios em dinheiro. Na Operação Marajoara, ou falava ou era torturado. Entre outubro de 1973 e outubro de 1974 a guerrilha foi exterminada. No início de 1975, com a guerrilha já exterminada, documentos guerrilheiros/comunistas foram tacados em fogo e queimados pelo exército, dando fim ao maior conflito interno que o Brasil já teve. Do lado dos militares o número estimado de mortos é de 16 e dos guerrilheiros 78. Lembrando que os presos comunistas que foram pegos e não foram mortos, são perdoados pela lei da anistia em 1979 por tudo que causaram e pela má influência para o Brasil.
certo? Bom pessoal, então é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se puder ajudar com like eu agradeço. Então, até o próximo vídeo.